pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês um experimento clássico da física, que é a chuva elétrica de Kelvin. Então aqui eu tenho uma montagem bem interessante para que a gente possa fazer o experimento. Então antes de tudo vamos entender um pouquinho como é o funcionamento e a estrutura que eu estou trazendo para vocês. Logicamente, esse experimento pode ser montado numa estrutura com uma disposição um pouquinho diferenciada, mas essa disposição que eu montei se mostrou ser bem eficaz e principalmente prática, né? Facilita o transporte e a montagem. Então, a primeira coisa que nós temos é, na parte superior, um pequeno recipiente plástico. Então, percebam que eu coloquei um pequeno condutor metálico. Isso auxilia um pouquinho para maximizar os efeitos do nosso experimento. Se vocês optarem por não utilizar esse metal, vai funcionar tranquilamente, só que às vezes não dá todo aquele efeito que você está esperando. A base eu fiz com um cano de PVC de 20 mm, toda ela, né? A parte do suporte também. Aqui nesse recipiente eu fiz uma conexão das duas laterais, na parte de baixo aqui, com mangueira branca, utilizada para tirar nível, que a gente encontra em qualquer local que vende material de construção. A condução dessa água é feita através desse tubinho, que é nada mais nada menos do que um tubo de caneta. Eu só fiz um pequeno orifício onde eu conectei esse tubinho aqui. Esse tubinho é um tubinho de cotonete, então ele tem a espessura que eu julguei ser adequada para o fluxo de água, tá certo? Então a água desce do recipiente e vai para um caninho e para o outro, depois tende a cair, né, seguindo o sentido da gravidade. Então aqui, veja só, é simplesmente um fio 4, fio maciço que eu coloquei em forma de espiral, e no interior eu peguei um pedaço de plástico retirado de uma transparência de retroprojetor para basicamente isolar a parte metálica. E aqui ao redor eu também passei um pouquinho de fita isolante, se vocês perceberem. Por quê? Para tentar isolar essa parte do ambiente externo. Porque queira ou não queira, a gente vai estar produzindo carga eletrostática. Dependendo da umidade do ar, essa carga pode ser dissipada no ambiente. Então, qualquer superfície pontiaguda que possa ter nessas extremidades aqui, ou qualquer outra extremidade desencapada, vai influenciar no resultado. Então, aqui, a melhor disposição que eu julguei ser é essa aqui, com essas extremidades isoladas. Se eu não isolar, vai funcionar? Vai funcionar, mas dependendo da umidade. Tá? Se tiver um dia meio para chuva, já não funciona tão bem. Agora, com esse aparato aqui, com essa fita isolante, já ajuda um pouco a reduzir os efeitos da umidade. Na parte de baixo, ó, seguindo toda a sequência, eu tenho esse disco metálico, que basicamente é o ralo de pia que eu comprei. Percebam que ele tem um formato, né, redondo. Por que eu optei por colocar desta maneira? Porque toda e qualquer superfície pontiaguda, como eu já mencionei, tende a dissipar essa carga elétrica armazenada. Então, se for uma superfície circular, esse efeito tende a ser diminuído. Então, percebam que esse recipiente não está conectado e eu optei por fazer desta maneira. Por quê? Porque à medida que ele for enchendo, eu posso tirar com tranquilidade para fazer a manutenção, né? Retirar a água de um ponto para colocar novamente aqui. Então, dos dois lados eu fiz nessa disposição aqui, tá? E lembrando que a parte de baixo deve ser bem isolada, tá? Para que não tenha um contato direto entre os dois recipientes. Então, aqui eu utilizei uma folha de isopor. Então, temos a parte aqui feita de cano de PVC e em cima o isopor. Então, vamos encaixar aqui. Então percebam que aqui temos algumas coisas diferenciadas, que são esses dois suportes feitos com recipientes para armazenar alimentos. Se vocês observarem, ó, eu já coloquei numa disposição que favorece o ajuste da distância, tá? Para mim maximizar ou pelo menos proporcionar
a descarga elétrica de modo adequado. Percebo que a distância aqui está bem pequena. Por quê? Porque hoje o dia não está propício, está para chuva, então o efeito não é tão visível. Se eu pegar um dia seco, e principalmente que seja de frio ou muito sol, ele vai maximizar. Eu já consegui com esse equipamento cerca de 8 milímetros de faísca, quase 1 centímetro. Isso é muita coisa se analisar a disposição do nosso aparato. Então, na parte de baixo, eu acho uma das coisas mais importantes para você que está começando. Faça um eletroscópio, tá? Basicamente, essa parte aqui é só para demonstrar se esse aparato está produzindo carga ou não. Então, basicamente, se o equipamento estiver produzindo carga elétrica, essas duas folhas de alumínio que estão aqui tendem a se afastar. Porque como cargas iguais, né, tendem a se repelir, se as cargas que estão sendo produzidas pelo equipamento são conduzidas até o eletroscópio, essas folhas metálicas tendem a ter o mesmo tipo de carga, isto é, ou positivo ou negativo. Nesse momento a gente não tem como saber. Mas se for qualquer tipo de carga, por exemplo, negativo, as duas partes metálicas têm a mesma carga, vai acontecer o que? Elas vão se abrir, vão se repelir. Então, mesmo que não seja produzido a faísca, aqui neste ponto, que é o nosso faiscador, a gente consegue verificar se o equipamento está funcionando. Se as folhas tenderem a se afastar, o equipamento está funcionando tranquilamente. Mas, né, pode não haver a faísca por causa da umidade excessiva. Então, por isso que eu já fiz com esses potes, porque eu posso estar fechando, isolando o ambiente, tanto na parte do faiscador quanto na parte do eletroscópio. Isso facilita muito, principalmente para exposições, né? Porque equipamentos eletrostáticos tendem a dar algum tipo de problema durante seu manuseio por causa da umidade do ar. Então, tá difícil de entender a lógica de funcionamento? Deve estar, né? Então aqui eu produzi um esquema para tentar explicar o que acontece. Então vamos considerar que este ponto aqui seja aqui, tá? O recipiente onde nós temos a água armazenada. No momento em que nós colocamos a água, ela está neutra, tá? E ela é conduzida pelo cano e acaba caindo por esses caninhos aqui. À medida que ela cai, pelo próprio atrito com o ar, ela adquire algum tipo de carga, que pode ser positiva ou negativa. No primeiro momento, essa carga passa diretamente. Como tem um excesso de carga, como por exemplo aqui eu coloquei positiva, tanto o recipiente, que nesse caso vai ser só a parte metálica, quanto o condutor e o aro metálico, que é esse aqui, vai ter o mesmo tipo de carga. No próximo momento em que essa água tende a cair, por mais que ela esteja neutra, como aqui nós temos no nosso exemplo uma carga positiva neste condutor e nesse aro metálico, e aqui nós temos carga negativa, o que vai acontecer? A carga que tende a cair positiva vai passar diretamente e vai chegar no recipiente. Agora, aquelas cargas que estão negativas vão ser direcionadas por esse fluxo, ó, em forma, ó, quase como se for formando uma esfera aqui, ó, tá? Elas vão ser direcionadas para fora. Na sequência do vídeo eu vou tentar mostrar essas gotículas que são disparadas para a lateral. Elas abrem como se fosse um leque e vão caindo. Então cargas de sinais contrários dessas aqui são mandadas para as laterais. De um lado de modo negativo e do outro lado de forma positiva, fazendo com que esse recipiente fique com uma carga com excesso de cargas positivas e aqui cargas negativas, até que chegue um ponto em que essas cargas a quantidade de cargas é muito grande e acabe acontecendo a descarga elétrica. Enquanto isso não acontece, ó, essas cargas que estão sendo direcionadas para o eletroscópio fazem com que essas folhinhas, que são essas folhas de alumínio aqui, tendam a se repelir.
O eletroscópio pode ser ligado deste lado ou deste lado, não vai influenciar em nada o resultado. É simplesmente para comprovar que o nosso equipamento está funcionando perfeitamente. Então vamos colocar o nosso equipamento em funcionamento. Mas antes de tudo, vocês devem estar se perguntando por que essa parte preta aqui. E o que é? Basicamente é fita isolante, é só para fazer o contraste, para que vocês consigam ver durante o vídeo, né, as folhas se afastando e aqui a faísca. Então vamos lá. Então vou colocar um pouco de água aqui no recipiente. Então vamos observar a disposição das placas. Elas estão um pouquinho afastadas, mas muito pouco. Então aqui já é possível observar o fluxo de água. Vejam que essa distância não pode ser muito grande e não pode ser muito pequena, cerca de uns 10 centímetros no máximo, senão o aparelho não vai funcionar. Eu já tentei outras disposições e não funcionou. Então vejo que essa água tem que atingir aqui esse suporte metálico. Vamos tentar ver a faísca, não sei se eu vou conseguir mostrar. Vou tentar apagar a luz. Então observem aqui o eletroscópio. Ó, ele abre para indicar que tem carga e quando ele fecha significa que houve a descarga. Então vejam que é muito rápido para ele produzir a carga, não é necessário esperar muito. Então vamos tentar ver aqui com menos luz. Infelizmente eu não consigo fazer o foco da câmera de modo adequado, mas eu acho que mesmo assim ainda dá para observar a faísca. Então vejam que é bem contínuo essa faísca, apesar do dia não estar propiciando com a produção de muita carga, porque como eu já mencionei anteriormente, é um dia de chuva. Então vamos observar. Então vejam que a água tende a cair e infelizmente não dá para observar muito bem, mas existem algumas gotículas que são lançadas para as laterais. É aquelas gotículas com cargas de sinal contrário ao do nosso recipiente, né, que acabam sendo lançadas para fora. Então sempre essa água deve atingir a parte metálica. Se não atingir, não há produção de carga, não há acúmulo. Aqui a gente consegue observar melhor, né, o eletroscópio. Então veja que ele abre as folhinhas e quando há descarga elétrica tende a fechar. E é possível também ouvir o estalo. Infelizmente eu não consigo focar adequadamente. Vou tentar afastar um pouquinho. Não consigo ajustar perfeitamente. Mas basicamente este é o funcionamento. Então percebam que
parou as faíscas porque o recipiente está vazio. Então já não temos mais fluxo de água e não temos a produção de carga eletrostática.